Olá, boa noite. Salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima. 7 de setembro de 2022. Finalmente. 200 anos a independência do nosso Brasil. Néstor Hermes, um abraço, meu amigo. 200 anos comemorados com verde e amarelo, né, em todo o Brasil. 200 anos de meditação, de aprendizado. O início de uma nova era, um novo começo, uma nova oportunidade para todos nós. O Brasil deu demonstrações de amor à pátria, o povo brasileiro assim o fez. Demonstração de amor, de respeito. Demonstrou que conhece o hino nacional. Demonstrou que sabe fazer uma prece. Olha só que coisa. Nós estivemos ali na Avenida Paulista hoje. Os médios da casa estiveram lá, acompanhando tudo aquilo, né, e observando as pessoas que estavam lá. Muita gente bem idosa, muita gente, a minha idade, meia idade, muitos jovens, muitas crianças, em meio, né, a uma manifestação de fé e de amor à pátria, sem preocupações com violência, com roubos, sem preocupações com vandalismos. Um povo que tem uma grande preocupação com o destino, né, desse país. Se preocupa com o país. Por quê? Em virtude, né, de algumas pessoas, né, pouquíssimas pessoas, posso dizer para vocês, que defende o interesse da minoria, né? Defende o interesse de alguns que querem apenas poder. Querem se manter no poder, querem instalar um novo poder, querem tomar conta de qualquer coisa, né? De qualquer jeito, de qualquer forma. Mas o mais importante, né? O que a gente ouvia ali, prece, olha só, gente, acredite. Ouvir um povo, ouvir milhões de pessoas no Brasil fazendo orações, isso é inédito. Nunca ouvi falar que no mundo inteiro fez isso. Ouvi falar de milhares e milhares de pessoas dentro de um centro religioso fazendo orações, mas ao ar livre, dentro desses shows, né, de rock, shows de músicas sertanejas que fazem por aí, que lotam estádios, né? São centenas, são milhares de pessoas que estão lá, cantam, dançam, mas fazer uma oração, fazer uma prece é único isso. Só o Brasil tem isso. Só o Brasil tem isso. Só no Brasil que a gente ouve uma coisa dessa. Então, o povo brasileiro é um povo bom. O povo brasileiro é um povo que tem fé. O povo brasileiro é um povo que precisava de liderança, uma liderança espiritual. E essa liderança espiritual vem se dando. Vem unindo todos os segmentos religiosos por uma só causa: o Brasil. O futuro do Brasil. Todas as cidades, né, salvo algumas ali que tiveram tempestades, né, ali pelo sul do Brasil, que ficamos sabendo que não houve, né, em detrimento à chuvarada, mas na grande maioria do Brasil nós vimos isso. Ali em plena Avenida Paulista, nós vimos ali padres celebrando, fazendo as suas celebrações. Vimos pastores ali também com pastoreando, né, pastorando as suas ovelhas, ensinando
sobre fé, sobre Bíblia, em plena manifestação. Estávamos nós lá, né? Nós do TEMS, do Templo Maria Santíssima, nós estávamos ali, representando a nossa casa, o trabalho que a gente faz e tudo aquilo que a gente fala aqui com vocês, né? Como dissemos para vocês, né? Hoje acendemos aquelas velas, fizemos a nossa prece pelo Brasil, para o Brasil. Quando eu falo Brasil, a gente se refere a quem? Ao povo brasileiro, a esse povo amado, a esse povo ascensionado, né, Beth Bortolotto? Existe uma só razão para isso tudo: a intervenção do Cristo sobre o Brasil, para que o povo brasileiro, certo? Para que o povo brasileiro cumpra com a sua missão, independente, sabe, do que esses politiquinhos, né, tentam ou tentarão fazer, certo? Acho que hoje foi a maior demonstração, certo? A maior das demonstrações de fé, de futuro que nós podemos acreditar. E tudo fica muito claro, né? Tudo fica muito claro, né, Vivi Penteado? Lá para umas 16h30 apareceu o sol na Paulista, né? Nós estávamos lá. Nós estávamos lá. Vamos lá fazer a nossa parte, certo? Contudo, pessoal, a gente está sempre atento. Por quê? Porque o mal, ele não dá tréguas. O mal nunca dá tréguas, ele quer sempre arrumar um jeito de perturbar aqueles que querem que a luz ela fique aí mostrando o nosso caminho. Só é preciso, né, que a gente tome jeito, que a gente não escolha as pessoas por raiva ou por ódio de quem quer que seja. Jamais devemos fazer isso. Se estamos aqui, como já disse para vocês, né, a nossa bandeira é essa, é o verde e amarelo. Vamos continuar assim. E tudo está muito claro já, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, sobre os caminhos que nós devemos ouvir e seguir, certo? Olha só, a gente sabe que as trevas, elas vão tentar de todos os meios e modos impedir que o Brasil continue em ascensão. Você sabe que ainda existem muitas cartas nas mangas daqueles que estão ao lado de Miguel Arcanjo e que estão apenas observando as ações dessa gente medíocre que, infelizmente, não pensa no Brasil. Não pensa. Né, Malu? Olha, o que vai acontecer com o Brasil, veja só. A gente só tem que estar atentos. Por quê? Você sabe que o mal, a treva, ela vai ficar muito mais furiosa. Você sabe que tem gente que hoje, estava comentando aqui agora há pouco com a Renata, né? Tem muita gente hoje que não saiu de casa. Ficou assistindo pela televisão, pelos canais de internet. Tudo isso. E ficou se embriagando, bebendo até cair, por não conseguir estar no meio, por não conseguir estar ali sendo assediado carinhosamente pelo povo que ama esse país. Oração e vigilância. Por quê? Todos nós, veja só, né, Alana? Qual foi a minha impressão? Certo? Né, Margarete? Nós estávamos lá, né? Os médiuns ali do templo estavam lá. E outros irmãos também, né? Colaboradores da casa estavam lá. O que eu tenho a dizer, veja só.
para que a gente não durma de toco, não durma de touca, para que a gente fique atento, né, a todas essas questões, porque as trevas, elas estão fazendo reuniões para tentar impedir que as coisas continuem dando certo. Porque se o Brasil der certo, essa gente vai perder. Se o Brasil der certo, toda essa gente vai perder feio. Muita gente, né, que está aí vai ser obrigado a sumir. Não poderão sair nas ruas, vão ficar escondidos em outras nações, vão ter que fugir do Brasil, porque vão ter que pagar pelas suas barbáries. Eu estou muito tranquilo, sempre estive muito tranquilo, veja só. Porque eu sei que se eu fizer a minha parte, e que se nós fizermos a nossa parte, atendendo nessas influências que os espíritos nos impulsionam a fazer, tudo vai ficar bem. Se nós formos negligentes e não dermos a devida atenção ao momento mais importante agora, viu? Que serão as eleições. É importante, né, que todo mundo vote certo. É importantíssimo isso. Que cada um saiba escolher quem são os seus candidatos. Saiba escolher o que é melhor para o Brasil. Certo? E olha, outra coisa, a gente sempre fala, né? Não deixa que essa gente que entra nas lives para apenas perturbar, para xingar ou ofender, perturbe você. Tá? A vingança não nos cabe em nada. Deixa que o tempo e a ação da justiça divina e as encarnações façam com que todos esses também um dia abram os olhos e consigam enxergar o que eles fizeram com suas vidas. Veja só. Eu falo para vocês, eu me lembro de tudo que os espíritos nos falaram sobre os exilados da capela, sobre essa transição planetária, sobre essa equalização que está acontecendo no planeta Terra, essa verticalização, sobre o que vem acontecendo com todas essas mudanças por aí. Tudo está se encaixando perfeitamente nesse momento. Como a gente sabe que o Brasil é esta missão, certo? Como nós sabemos, né, que a missão é essa, então tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Tá? As pessoas, pessoal, não podem viver o que está lá na igreja de Laodiceia do Apocalipse. As pessoas não podem mais andar em cima do muro. As pessoas não podem mais querer dividir para reinar. Vou falar uma coisa para vocês. Todos nós precisamos tomar uma decisão. Todo mundo precisa tomar uma decisão. Ser ou não ser, eis a questão. Todos nós precisamos ter uma decisão mentalmente formada daqui para frente. E não se deixar de forma alguma levar pelo que as trevas estão fazendo, porque, olha, a grande maioria das pessoas que gostariam de implantar esse falso socialismo no Brasil, eles não sabem viver com isso. Infelizmente, eles não sabem. Que se eles soubessem o que é isso, de verdade, se ele conhecesse um pouquinho, se eles conhecessem um pouquinho o que estão fazendo, o que fizeram por esses países afora, eles não irão querer nunca isso aqui. Por quê?
Quando a gente começa a atacar as religiões que cuidam da fé, que cuidam do povo, normalmente, pessoal, as religiões elas criam lares para idosos, creches, confortam as pessoas na hora de desespero, confortam. Tem muita gente que entra e mete o pau nas igrejas. Muita gente mete o pau. Só que elas estão fazendo, né, um papel importantíssimo na sociedade. Que além de cuidar espiritualmente, né, do seu rebanho, também vão precisar cuidar. Também fizeram, né, cuidar também das pessoas, ó, criando creches, escolas, criando asilos, criando hospitais, cuidando de hospitais. A gente vê que existem muitos hospitais que são comandados por religiões católicas, evangélicas, espíritas, certo? Então tudo isso tem um porquê. Por que estão tão preocupados? Viu? Por que estão tão preocupados em combater ou fechar as religiões? Porque os que comandam essas religiões são pessoas que têm um bom coração, mas ao mesmo tempo eles têm uma mente mais aberta. Estudam o Evangelho e os Espíritos de Deus, gente, eles dão um jeito de se manifestar em todos os ambientes. É só ver, né, os carismáticos da Igreja Católica, o Espírito Santo que se manifesta nas redes evangélicas de crença por aí, os próprios meios espiritualistas, acho que talvez esses que precisam estar mais ainda atentos. Por quê? Se são médiuns de verdade, sabe, eles precisam apenas verificar o tipo de mensagem, o tipo de trabalho que estão desenvolvendo. Tem muita gente se passando por médiuns por aí, apenas para provocar um desequilíbrio às pessoas. Tem muita gente contando mentiras em nome de espíritos, que as mensagens não se encaixam com os nomes que eles estão utilizando. A gente não pode andar em cima do muro e meter o pau de jeito algum. Não podemos meter o pau de jeito algum em quem está fazendo alguma coisa. As casas espirituais, elas deveriam se unir. E todas elas deveriam estar mais atentas àquilo que essas mensagens, né, que estão sendo trazidas. E tem mensagens sérias trazidas de muitos lugares que estão sendo divulgadas aí na internet. Agora tem outras pessoas aí, gente, que veja só. Quem é médium de verdade, conhece a lei universal da reencarnação, não pode de forma alguma ser a favor de aborto, ser a favor de drogas, ser a favor de pedofilia, ser a favor de todas essas tranqueiras, viu? Ser a favor de coisas totalmente erradas. Por quê? Todas essas pessoas que defendem isso têm vínculos com esse lado oculto, né? Ou com esse lado como diz, da força, né? Ruim. Estão ligados umbilicalmente, certo? Com pessoas malignas. E por isso que eles ficam ali, certo? Passando certas mensagens, ou dizendo passar certas mensagens, mas que não tem qualquer fundamento espiritual. Como já dizia Jesus, né, uma casa dividida não reina. Assim, um segmento espiritual, religioso, dividido, não reina. Você sabe que todos nós lutamos para poder manter, né, o trabalho, a assistência que é dada a todas as pessoas, e ao mesmo tempo trazer clareza às pessoas. Qual o papel do pastor? Cuidar das ovelhas. Qual o papel do padre? Cuidar das ovelhas. Qual o papel dos médiuns? Cuidar de todas as pessoas que seguem a casa espiritual ao qual eles dão assistência. Agora, se eles são isso, você precisa tomar apenas cuidado
com o que estão passando a essas pessoas. Então veja só, o que é o aborto? É você impedir que espíritos reencarnem. E quando existe uma fecundação, quando há uma fecundação, quando ali um óvulo permitiu ser fecundado por um espermatozoide, é porque houve autorização para essa encarnação, mesmo que ela seja kármica, mesmo que esse espírito tenha um fardo pesado para trazer, para ele se virar e tentar amenizar esse fardo, não importa até mesmo a condição que ele aceitou, do momento que ele precisa reencarnar, para ele poder quitar seus débitos. Então, sabe, é inacreditável que existam pessoas que dizem ser médiuns, ser a favor de aborto, ou defender essas pessoas, ou querer colocar essas pessoas num estágio de um poder, como ser um mandatário presidencial, governador, prefeito, seja o que for, que defendam essas coisas. Desculpa, não são médiuns. Estão a serviço do anticristo. Estão a serviço das sombras. Estão a serviço de tudo quanto é coisa errada. Quem é a favor da liberação de drogas são aqueles que, olha, se você for fuçar na vida deles, viu? Se você for ali investigar a vida deles, algum passado ruim tem, entendeu? Que o faz ganhar alguma coisa em cima disso. Por quê? Quando a gente passa aqui, a gente mora aqui do lado da Cracolândia. Hoje, na Avenida Paulista, nós vimos lá algumas pessoas deitadas ali no chão, certo? Você vê que só eram pessoas que estavam em condições de rua, mas você vê que são jovens que se perderam por uso de drogas entorpecentes. Como é que alguém pode achar que isso é legal? Qualquer coisa que tira a pessoa do seu eixo, do seu equilíbrio, do seu domínio mental. Não é bom. Eu acho que todos nós precisamos estar plenamente conscientes de todas as nossas responsabilidades. E quando a gente começa a falar, né, sobre reencarnação, todas as questões kármicas, certo? Quando a gente fala de karma, gente, não significa que a pessoa ela reencarnou apenas para poder pagar pecado. Não, ela veio para poder se corrigir. Quando a gente pessoal, vem tentando explicar para vocês o seguinte: quando a gente passa pelo véu de esquecimento, viu? A gente não perde a capacidade, nossa capacidade intelectual que obtivemos nas nossas encarnações anteriores. O véu de esquecimento ele apenas apaga da nossa mente e faz um esforço para tirar mágoas do nosso coração, para que a gente consiga se reconciliar com aqueles que estão ao nosso lado. Agora, quanto às condições de cada um, só que às vezes as pessoas nos perguntam, né, sobre esses distúrbios mentais que as pessoas têm, sabe, esses déficits de atenção, esses TDAHs, que tudo que tem por aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte: será que eu fui flor que se cheire no passado? Será que eu fui flor que se cheire na minha encarnação passada? Então, sabe, o véu de esquecimento nos permite com que nós adentremos aqui a uma família, a uma religião, a um campo de trabalho, a uma convivência onde nós trazemos aquilo que fomos no passado, sem nos lembrarmos perfeitamente, né, das diferenças pessoais que tivemos, para criar em nós condições, com a inteligência que temos, de manter ao mesmo tempo o nosso equilíbrio, certo? E buscar reconciliação. As questões, veja só, que envolvem as nossas encarnações, o véu de esquecimento, certo? O trabalho que viemos fazer aqui, a capacidade que precisamos aplicar em tudo aquilo que fazemos, é para nós
melhorarmos o que somos. Eu acredito nos espíritos quando eles dizem que a gente não reencarna para sofrer. O sofrimento é a nossa resistência em mudar. Certo? Tá certo, gente? Olha só. Nós aqui estamos falando, gente, sobre reencarnação. Certo? Aqui a gente fala sobre compromissos espirituais. O trabalho que é desenvolvido nas religiões. O trabalho que é desenvolvido nas casas espirituais. O trabalho que é desenvolvido em todos os segmentos onde as pessoas reencarnam para poder cumprir essa missão. Sabe, algumas pessoas parece que elas ficam ofendidas quando interpretam isso a questão política, aí politizam a reencarnação e acham que não pode falar disso. Ué, gente, os espíritos reencarnam. Emmanuel não reencarnou? Padre Manuel da Nóbrega não reencarnou aqui? Padre José de Anchieta não reencarnou? Francisco Cândido Xavier não reencarnou? A reencarnação ela dá oportunidade para que todos nós, sem exceção, cumpramos com a nossa missão. O grande Juscelino Kubitschek de Oliveira, né, como quem não sabe, né, foi Akhenaton, em uma de suas encarnações, foi Akhenaton, e que trouxe a missão, por exemplo, de levar a capital do Brasil para o coração do Brasil. Coração do Brasil, por quê? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Alguém tinha que fazer isso. Então veja só, reencarnação, ela nos dá a oportunidade de nós cumprirmos uma missão. Isso não é domínio, isso não pertence ao espiritismo. A reencarnação ela existe muito antes de Allan Kardec trazer para todos nós todas aquelas filigranas, todas aquelas lições para que a gente pudesse entender melhor a nossa vida aqui na Terra. Muito me espanta a confusão que as pessoas, criam na sua cabeça, certo? As pessoas criam muita confusão e acham que não pode falar, né, de reencarnação e falar dessas pessoas que foram colocando ali, certo? Foram colocando ali a sua missão nesses segmentos. Olha, os imperadores romanos não estão reencarnados? Estão. Aqueles reis, os reis da Inglaterra, não estão reencarnados? Estão. Aqueles reis da França não estão reencarnados? Estão. Ora, gente, quando você reencarna em determinada família, por exemplo, né, como esses que reencarnam nessas famílias reais, que um dia vão assumir um trono, por exemplo, na Inglaterra ou qualquer outro lugar aí que tenha esse regime aí de segmento, certo? Eles estão ali para eles aprenderem uma lição e aprender a lidar com o poder. O que Salomão foi? O que é que Salomão fez? O que Salomão fez? Entendeu? O que Paulo de Tarso era? O que Paulo de Tarso era antes da conversão? Então, gente, a gente tem que fazer assim, ó, abrir os olhos, certo? Abrir os olhos para esse momento que estamos aqui vivendo, reencarnados. Aqueles magos, aqueles bruxos do passado, aqueles alquimistas do passado, aqueles descobridores, né? Por exemplo, Nicolau Copérnico, né? Que estão aí, que nos trouxe, né, uma palavra, né? Ele falou assim, gente, a Terra não é o centro do universo, não. O velho Nicolau Copérnico, né, falou, não, a Terra não é o centro do universo, não, gente. Não, somos nós que giramos em torno do Sol. Assim como muita gente, né, muita gente, né, tá ali achando que as coisas giram em torno do seu umbigo. Gente, fala para mim quando que esse campo político foi limpo
neste planeta? Diga para mim. Quando foi? Quando foi? Lá no Egito? Até mesmo não se envenenavam os faraós? Não se envenenavam, por exemplo, lá os reis de Roma? Lá nos impérios otomanos? Lá nos domínios árabes? Quando que esse meio foi limpo? Sabe por que não é limpo? Por quê? Já não diz o ditado, você quer conhecer o vilão? Coloque o poder na mão. É isso. Como todos nós precisamos evoluir, muitos, né, seu Tirson Santos, então muitos reencarnam porque acham que estão preparados para lidar com o poder, são colocados aí. Nós somos um planeta de provas e expiação, certo? Nós estamos no planeta de provas e expiação. As provas de expiação não são apenas nós, esses réis mortais, e são essas pessoas aí, ó, trilhardárias, esses políticos de todos os países do mundo, certo? Então, aos poucos, veja só, desde que nós soubemos como estudar a história, as pessoas reencarnam. Aqueles que reencarnaram lá no antigo Império Anglo-Saxão, lá nos tempos lá dos reis franceses, lá no Antigo Egito, lá na Etiópia, as coisas não eram assim. Manda quem tem o poder na mão e vira ali o quê, ó? Vinha com cetro, né, Sr. Hermes? Vinha com a espada, cortava a cabeça de todo mundo. Então, veja só. Tudo precisa evoluir. Todas as coisas precisam evoluir. Né, meu Sérgio? Meu amigo Sérgio Skincariol. Meu irmão Sérgio, lá também de Caxias do Sul. Certo, gente? Então, estudando história, você estuda a reencarnação. Como é que vai falar de reencarnação? Isentar as pessoas que estão aí em missão, se estão falindo ou não, é outra história. Certo? Se as pessoas estão acertando ou não, ok? Se as pessoas estão acertando ou não, é outra coisa. Sabe quando nós desencarnamos? Dá uma olhada ali no caixão, certo? Você bota ali o corpo do cidadão, certo? Você pode colocar o melhor terno nele, certo? Você pode colocar ali qualquer coisa, você pode perfumar, você pode encher de flores. Mas você não coloca ali os diplomas dele, coloca. Você não coloca ali as carteirinhas das coisas que eles são sócios, coloca? Não coloca. Você sabe que até esse terno, né, ou essa roupa, né, da pessoa, né, se for uma mulher, né, que for ali enterrada, certo? Que for ali enterrada, vão colocar o melhor vestido nela, o mais bonito. O mais bonito, certo? Será que depois de 3 anos, a hora que você for lá fazer a exumação do corpo, você fala, cadê o vestido? Cadê o terno? A gente não leva nada. Chegando lá no mundo espiritual, nós vamos ter que dar contas dos nossos atos. Certo? Né, Sr. Gelson? O dinheiro que ganhou então, as pessoas já morreu. Certo? Morreu, já era. É meu. Né, Cristina? Os diplomas são as nossas ações quando encarnados, exatamente. Isso é a capacidade que você desenvolve. Você aprendeu, certo? Você aprendeu. Então tá lá, você está capacitado, né? A reencarnação, né? E com os diplomas que você tem, está ali, ó, você estudou tal coisa, você está apto a exercer aquela função. Certo? O que a gente tem que aprender, gente, é que a gente tem que cuidar daquilo que tem dentro de nós.
E aproveitar a oportunidade que a gente tem aqui no plano físico e fazer o melhor. Você ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. Certo? Aproveitar a oportunidade que você está tendo. Como eu estou tendo. Como todos esses políticos espalhados pelo mundo aí estão tendo, gente. Ou vocês acham, por exemplo, que a rainha da Inglaterra, ela está lá de enfeite? Ou vocês acham que essas pessoas que são riquíssimas pelo mundo, certo? Elas estão ali por sorte? Não. Todos nós passamos por todos os tipos de aprendizados. Para ter domínio sobre a inteligência, ter domínio sobre o poder, certo? Nós estamos evoluindo. Agora, o tempo de evoluir e como cada um quer aprender varia de acordo com o grau de conhecimento que tem. Certo? Por isso que a reencarnação, se você estudar abertamente, né, seu Carlos Couto? Se você estudar abertamente sobre reencarnação, sabe? Estudar de verdade. Estudar não é você fazer um cursinho de final de semana, não. Não é você pegar um livro, vou ler esse livro então. Não, é você passar a vida estudando, aprendendo, analisando, certo? Para você não falar bobagem, não querer virar um adivinho sobre quem é quem, porque a reencarnação não é para nada disso. Aí a gente vai entender a cabeça das pessoas. Você vai entender o grau de conhecimento que cada um tem. Você pode ver que essas pessoas que são bem complicadas são pessoas assim um pouco ignorantes, arrogantes. Acabam sendo arrogantes, prepotentes. E às vezes tem o seu grau de inteligência, mas tem muito pouco amor no coração. São pessoas rancorosas, amargas, bem amargas na vida, certo? Que acham que tem razão em tudo e ninguém pode contrariá-los. Quando a gente estuda sobre reencarnação, só aprendi com os espíritos, a gente passa a conviver com as pessoas do jeito que elas são, e tudo que você puder aprender com elas, não importa o que elas façam, o que você puder aprender e filtrar dentro deste conhecimento sobre reencarnação, você vai dar passos gigantes na sua evolução. Né, Juliana Xavier? É simples assim. Por que procurar perfeição num ser imperfeito? Por que você quer procurar, né, das pessoas situações de perfeições que ela não tem e nem você tem, nem eu tenho, ninguém tem, certo? Vou falar uma coisa para vocês. A gente vai estudar a vida inteira. Você vai estudar a reencarnação inteira, certo? E não vai saber muita coisa, por tanto que tem que aprender. O véu de esquecimento, gente, é pra gente, não é pra gente esquecer, é pra gente aprender a lidar com as pessoas que estão ao nosso lado. Porque instintivamente a gente tem uma afinidade ou um desatino. As pessoas que você não gosta muito e que você se obriga, né, que você se obrigou a poder a conviver, são portes ali reconciliatórios. As pessoas que você tem uma afinidade, que você gosta e é recíproca a recíproca é verdadeira, porque existe afinidade, amor, compreensão. Olha, tem gente, por exemplo, que quer fazer regressão. Ajuda. Eu não vejo nada de errado nas pessoas que querem fazer regressão para poder saber alguma coisa do seu passado. Apenas vocês têm que procurar pessoas sérias. Tem que procurar essas pessoas sérias que possam te ajudar a fazer isso. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso não é feito. Você não consegue fazer isso, estalando o dedo assim, não. Demora muito tempo para que esse profissional, essa pessoa que faça
esse processo aí de regressão consiga te ajudar com que você abra, né, o seu subconsciente, entre, né, pelo véu do esquecimento adentro, certo? Para você se lembrar disso. Aí você vai se lembrar de onde errou. Bom, gente, veja só, eu, Gilberto, a gente trabalha, veja só, de uma forma assim, ajudar as pessoas a entender a sua existência, a sua encarnação. Não é, Inês? A Inês ajuda a fazer as pessoas a fazerem isso. É fácil fazer isso? Não, não é. Entendeu? Agora a moça está perguntando, o líder espiritual da sua casa, ele é de esquerda. Olha, se ele fosse um líder espiritual, ele ajudaria as pessoas a terem esclarecimento. Por quê? Quando você é esclarecido, você sabe o que é certo e o que é errado. Aí você sabe orientar as pessoas para que você conheça as pessoas do jeito que elas são. Eu só acho estranho. Quem tem conhecimento espiritual sabe exatamente o que nós estamos vivendo. Exatamente. Nós sabemos exatamente esse momento que nós estamos vivendo, gente. E é tudo muito claro. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer ver. Quem quer ficar cego. Aí não tem jeito. Certo? Então, gente, nós estamos vivendo um momento no Brasil, no mundo, de definições. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, né, para poder falar para as pessoas sobre os seus líderes espirituais. Por quê? Eu me esforço para ser um bom médium, me esforço para que as mensagens elas não tenham, certo? Não tenham nenhuma interpretação minha, eu ser apenas um médium, porta-voz do espírito, certo? Ser o porta-voz do espírito. Eu sempre analiso o teor da mensagem. Se é uma mensagem que vai trazer enriquecimento de conhecimento ou não. Ou você vai colocar o ponto de vista. Então veja só, é muito simples. Todo e qualquer médium defende a vida, defende o fim do aborto, defende, por exemplo, a caridade, defende o esclarecimento, defende para que, por exemplo, uma casa espiritual ela seja mantida pelas pessoas que frequentam a casa. Uma casa espiritual, gente, não deve ser mantida pelo dono da casa. Não. Mas deve ser compartilhado como faziam os apóstolos na antiguidade, na Casa do Caminho, onde todo mundo trabalhava ali para poder manter a casa aberta. Olha, gente, eu conheci muita casa espiritual que fechou as portas porque a dirigente morreu. Depois de 40 anos ela desencarnou, certo? Acabou a casa espiritual. Ou seja, as pessoas que estavam lá não se preocuparam com isso e dentro do comodismo com que cada um, veja só, ali viveu, certo? Permitiu que chegasse a esse ponto. Aí o que fizeram? Cada um saiu depois para procurar outro lugar. Tá errado. Hein, Kátia Boroto? Apometria, gente, para mim é a mesma coisa. Certo? Para mim é a mesma coisa. Tudo depende de quem vai fazer. Tem muita gente que faz curso de 3, 4, 5 horas e acha que sabe tudo. Não é. A apometria é algo semelhante à regressão. Como é que, veja só, a partir do momento que alguém vai procurar a ajuda, ela precisa ser ajudada. E quando, dentro desses ambientes,
as pessoas são induzidas a fazer coisas que elas não estão preparadas, normalmente o campo mental e emocional apenas pioram essa situação. A mesma coisa eu falo em relação às pessoas que dizem que são videntes. Dizem que são videntes. Mas aquilo que elas enxergam é para que elas consigam ajudar as pessoas. E não simplesmente chegar para a pessoa e falar, olha, você está assim, você está assado, seu problema é obsessor, seu obsessor é isso e aquilo. Não ensina a pessoa, não sabe como ensinar a pessoa a se cuidar. Apavoram as pessoas. Por isso que muita gente acaba não levando a sério esses trabalhos espirituais, justamente por causa disso. Certo? Tá certo, gente? Vocês entenderam? Então, olha só. Analise o teor das mensagens que vocês ouvem, tá? Viu, Andréa Lima? Analise o teor da mensagem. Só isso. Que você vai tirar suas próprias conclusões, se é ou se não é. É assim que se conhece. Jesus não ensina que a gente conhece a árvore pelos frutos. Certo? O médium tem que estar preparado para fazer apometria, né? Um curso de da noção básica. Olha, um curso de noção básica é pouco. Qualquer coisa, gente, que você vai mexer com o passado de alguém, você tem que estar muito bem preparado, porque ali você pode despertar em alguém, sabe, coisas horrorosas que depois, como é que você vai fazer para que a pessoa passe pelo véu de esquecimento novamente? Sabe uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, durante as projeções que a nossa casa faz aos sábados ali, certo? O que os espíritos falaram? Tem gente que fala que dorme durante esses momentos e não lembram de nada. Não é que não lembram de nada, certo? É que elas vão, né? As pessoas dormem, desdobra-se, vai para o plano imaterial. Estando no plano imaterial, aquilo que a pessoa precisa resolver, ela vai sendo ajudada a resolver. Para que ela volte ao plano físico, ela passa novamente pelo véu do esquecimento, para que ela não traga os tormentos das situações que ela ainda não resolveu. E as pessoas, elas não percebem, veja só, eu falo isso. Às vezes as pessoas não percebem que elas estão se melhorando e não estão percebendo. Sabe? Qualquer sessão que você vai fazer, você não vai ficar sentado numa arquibancada, numa poltrona, para você assistir uma sessão. Então, só dentro do conhecimento das condições que cada um oferece, está sendo ajudado espiritualmente. Por isso que a gente fala, essas reuniões, elas são feitas para ajudar aqueles que querem ser ajudados. Aqueles que estão preparados ou estão se preparando, ou que pelo menos se colocam à disposição para poder serem ajudados. Tá certo? É assim que as coisas funcionam. Certo? Olha só. Existem muitas técnicas, né, para poder ajudar as pessoas a se melhorarem. Eu penso o seguinte: tudo aquilo que o mundo espiritual permita que venha aqui à Terra é para que nós possamos aproveitar essas oportunidades e nos melhorarmos. Viu? Viu, Marisol? Aproveitar a oportunidade para nos melhorar. Então, tudo que é terapia, ciência, tudo que é possível ser trazido para cá. Por quê? Porque reencarnam pessoas aqui capacitadas, porque lá no mundo espiritual são preparadas para reencarnar, para chegar aqui e começar a desenvolver essas novas técnicas de melhorias na nossa existência.
Jesus não diz, né, o que está em cima é semelhante ao que está embaixo, o que está embaixo é semelhante ao que está em cima. Se você vai apenas por curiosidade, dificilmente você consegue algum bom resultado, certo? Essas coisas dependem do que? Da nossa espontaneidade, da nossa necessidade e da nossa vontade. Quem fica fazendo coisas já com espírito de malignidade dificilmente conseguem enxergar o óbvio. Aí são pessoas que ficam sempre querendo o quê? Sinais. Sinais, sinais, sinais. E essas questões de sinais, né, a gente lembra lá do Evangelho que vem o quê? O sinal de Jonas. Enquanto, pessoal, nós estamos sendo avisados para nós nos prepararmos para poder enfrentar todas essas coisas, o que é que cada um está fazendo? Eu vou esperar ver acontecer para depois eu ver o que eu posso fazer. Certo? Infelizmente é assim. Certo? Infelizmente é assim. Tá certo? Tá certo, gente? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas é assim que as coisas funcionam. Certo? Existem as pessoas, pessoal, as pessoas que, quando a gente quer aprender, nós queremos aprender, a gente abre a cabeça e a gente, certo? Se predispõe a aprender. Quando a gente quer confrontar, a gente já não quer aprender e a gente quer impor a nossa vontade, o nosso pensamento ou o nosso conhecimento. Se eu sou descrente de alguma coisa, sou convicto da minha descrença, automaticamente eu já não vou querer aprender, porque eu vou duvidar de tudo. Porque eu quero apenas que as coisas aconteçam só para eu poder comprovar. Certo? E quando as coisas acontecem, normalmente, o que acontece? Causa-se um pânico muito grande nessas pessoas. Por quê? Porque elas não souberam aproveitar a oportunidade, porque elas preferiram, certo? Elas preferiram negar tudo. Isso acontece demais. Mas aí o que é? Olha, gente, nós não somos feitos, né? Todos de uma vez só, não. Cada um de nós, veja só, nós fomos evoluindo de acordo com a nossa vontade, certo? Nós evoluímos de acordo com a nossa vontade. Certo, gente? Todas as coisas, pessoal, quando um espírito fala, de qualquer coisa que ele fez, tudo tem que ter comprovação científica, matemática. Ok? É muito fácil falar, né, que foi disco voador, que foi extraterrestres, que foi uma força subhumana que fez isso ou fez aquilo. Não é bem assim. Certo? Não é bem assim. Ok? A gente tem que apenas... Se você quer realmente aprender alguma coisa, é importante você estudar, você analisar as coisas como elas são. Tá bom? Aí entra o que? O livre-arbítrio. Ponto. Tá bom? Tá certo, gente? Fazer regressão é bom? É bom. Desde que a pessoa saiba conduzir. Tá certo? Saiba conduzir. Os nossos irmãos, nossos irmãos espirituais, eles vão nos trazer mais informações aqui sobre o Brasil, sobre as missões espirituais que estão vindo para cá, para poder cumprirmos com o objetivo espiritual do nosso país, né? Estão aí, né? Começou agora, né, gente, o filme do Zé Rigó, né? Grande médium que veio aí para sacudir, né, a cabeça,
sacudir a consciência, sacudir a ciência, sacudir a religião, todo mundo, né? Ele era uma pessoa muito humilde, certo? Muito humilde. E tinha, né, uma afinidade muito grande com o Dr. Fritz, certo? Tinha essa afinidade muito grande. E eles optaram em reencarnar no Brasil para poder cumprir essa missão, né, Sr. Henrique Gasparetto? Cumprir essa missão. Dr. Fritz, né, como médico operador, e o Zé Rigó, certo? E o Zé Rigó, como ali o médium. E como existia uma afinidade gigantesca entre eles, o Zé Rigó não sabia falar uma palavra sequer em alemão. Quando o Dr. Fritz chegava, o alemão ele era casto. Aquele alemão assim, irrepreensível, né? Tinha que ser daquele jeito para poder chamar atenção aos fenômenos. Do mesmo jeito, né, que o médium Chico Xavier fez o trabalho dele extraordinariamente para poder abrir caminhos para que todos nós pudéssemos hoje fazer o trabalho que fazemos. Se não fosse o trabalho do Dr. Fritz, né, Dr. Fritz, se não fosse o trabalho do Zé Rigó, certo? Ninguém sabia quem era ou quem foi o Dr. Fritz. Ele era alemão. Ele trabalhava onde? Nas Forças Armadas. Certo? Assim como outros seres, né, que ajudavam e ajudam, né? Estiveram em outros segmentos, que algumas pessoas ficam ofendidas aí quando se fala disso. Mas a missão deles era justamente sacudir até mesmo, né, aqueles meios quando estavam começando os fenômenos espirituais a serem ali expostos aqui no Brasil, ali em Congonhas, né, Congonhas de Campo, ali em Minas Gerais. Ele fez o que tinha que fazer, certo? Ele fez o que tinha que fazer. E de lá para cá, né, foram reencarnando, certo? Foram reencarnando outros médiuns, passando pelos mesmos problemas que o Zé Rigó passou, enfrentando as denúncias, né, que o Zé Rigó teve que enfrentar, que o Chico Xavier teve que enfrentar, porque eles não tiveram, mesmo sendo eles fazendo bem, curando as pessoas, certo? Mesmo fazendo isso, não tiveram vida fácil, não. Foram perseguidos por tudo e por todas as coisas que eles faziam e que eles falavam. Assim como muitos médiuns. Até hoje, muitos médiuns são perseguidos pelas coisas que eles falam, pelas coisas que eles fazem. Certo? Infelizmente, certo? Muita gente não aceita. E tem hoje em dia, principalmente, tem muita gente dentro do próprio meio que não aceita. Criaram um sectarismo tão grande dentro das próprias conjecturas espirituais que está muito esquisito. Está muito esquisito isso. As pessoas esqueceram de estudar sobre reencarnação, esqueceram de estudar sobre caridade, esqueceram de quem são. Certo? Certo, gente? Então, olha, procure aprender, procure estudar, procure fazer sua parte. Lembre-se de uma coisa: você só vai responder pelos seus atos. Eu vou responder pelos meus. Do que eu faço de certo, do que eu faço de errado. Certo? O que a gente faz de certo, o que a gente faz de errado. Certo? As pirâmides, por exemplo, né? Como é que elas foram construídas? Como é que essas pirâmides foram construídas? Alguém sabe? É uma incógnita, né?
É uma incógnita até hoje para a ciência como é que aquilo foi feito. Nós falamos esse tempo atrás, né, nosso irmão Agostinho, né, Cláudia Coutinho? Nosso irmão Agostinho, ele deu uma deixa, certo? Nos deu uma deixa ali para que a gente pudesse entender como é que aquelas pedras foram cortadas, de onde que elas vieram, não é? Pois é, quem conhece sobre ectoplasmia, quem sabe, né, o que é ectoplasma, quem sabe, consegue entender direitinho como tudo foi feito. Como todas as coisas foram feitas. Certo? Enquanto as pessoas, muita gente acha, né, que foram naves extraterrestres, fizeram ali, né, inclusive a Arca de Noé, né? É engraçado, né, que os seres humanos, eles desmerecem demais os próprios seres humanos. É muito estranho, certo? Desmerecer a capacidade dos seres humanos, dos sacerdotes, dos médiuns, certo? Dos médiuns, sabe? Tudo, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as coisas, elas têm que ser explicadas cientificamente, comprovadas cientificamente. Tem um livro que se chama Materializações Luminosas, que ajuda você a entender o que é isso, certo? Lembre-se de uma coisa, né? A natureza, ela não dá saltos, certo? Não dá salto. Nós precisamos evoluir e entender essas coisas de uma forma assim muito práticas. Ok? Então vamos. Se a gente estudar, porque a gente tem que estudar. Estudar bastante para a gente poder entender isso. Porque do restante, veja só, a gente fica às vezes muito viajando na maionese com muitas coisas que de prático mesmo não tem nada. O pouco que eu conheço sobre ectoplasmia, a gente consegue entender o que é que os espíritos conseguem fazer, certo? Através do ectoplasma. Então, vamos estudar. Certo? Tudo aquilo que nós pudermos comprovar materialmente, fica mais fácil para a gente comprovar que o que é material e o que é espiritual são apenas situações de energia que podem ser trabalhadas para nós de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Como a gente sabe, né, que a gente tende a evoluir, tudo aquilo que se aprendeu a fazer no passado não foi perdido até agora, nem pode ser perdido, senão não há uma evolução. Evolução é aquilo que a gente consegue ter domínio sobre essas energias e isso estar aí já em estágio avançado para que possa trazer benefícios aqui na Terra. Então a gente sabe que a evolução não para, ela pode estacionar. Então essas coisas podem ser feitas, certo? Através, né, por exemplo, do magnetismo, biomagnetismo. A gente sabe que todas essas coisas podem sim ser bem utilizadas. Nós sabemos que estão reencarnados aqui no nosso planeta seres com uma extrema capacidade que estarão desenvolvendo essas tecnologias para essa nova fase que o planeta vai passar. Tá bem? Certo, gente? Beleza?
A gente só tem que estar pronto para isso. Não é só Carlos Cheruti. Ok? Hein, dona Cíntia, olha só. Existem muitas histórias contadas, né, Cláudia Coutinho? Todos os espíritos que vieram aqui cumprir essa missão, aqui no planeta Terra, cumpriram. Certo? Tem muita coisa da Biblioteca de Alexandria que não foi destruída. Foi guardado as 7 chaves, está guardada as 7 chaves, que apenas por medo, por muito medo, certo? Se bloqueou essas lições, né, que nós poderíamos aprender, mas eles julgaram que a humanidade não estaria preparada. Então, existem outros caminhos para serem percorridos. Certo? Margarida Leite, aconselhável fazer constelação familiar? Eu, particularmente, eu não aconselho. Tá? Tem gente que aconselha. Eu, particularmente, não. Porque, infelizmente, eu já vi muita gente destrambelhar a cabeça por maus profissionais que utilizam-se dessas palavras e acabam induzindo pessoas ao erro. Certo? Todas as coisas, gente, veja só. Todas as coisas, sem exceção. Todos os seres que passaram pela Terra, eles vieram cumprir uma missão. Todos. Aqui na Terra, né, nós tivemos muitas interpretações de tudo isso. Por isso que existe muita incredulidade em todas as coisas por causa disso. Porque as pessoas não dão continuidade e querem descobrir um poder para ser usado não em favor da humanidade, mas em favor do seu próprio ego. E isso não é bom. Do mesmo jeito que foi dado, por exemplo, uma tecnologia para se construir uma arca, foram dadas, veja só, entendeu? Foram dadas tecnologia também para construir aquelas cidades do Egito, para construir a Atlântida, a Lemúria. Do mesmo jeito que são construídas cidades com essas tecnologias de hoje em dia e que não se perde com o tempo. E não vão se perder. Tá certo, gente? A humildade é que nos ajuda a desenvolver a nossa capacidade. Todas as coisas espirituais, elas têm que estar firmadas na lógica e na matemática. Tudo que Chico Xavier fez não foi nada assim criado pela cabeça dele. Tudo foi comprovado cientificamente. Por que a NASA só veio estudar no caso do seu Zé Rigó? A NASA veio estudar o Zé Rigó, a NASA veio estudar ali o Chico Xavier para analisar as coisas que eles faziam, certo? Que havia, não era uma situação fantasiosa, como muita gente fantasia muita coisa que não leva a nada. As pessoas imaginam coisas e acham que veem coisas. É diferente. No caso, né, vamos falar desses dois, eles tinham comprovações científicas de tudo que eles faziam. Por exemplo, as cirurgias que o Zé Rigó fazia, certo? Quando manifestado ali pelo Dr. Fritz, em qualquer situação, de qualquer jeito. Então havia ali uma explicação lógica para aquilo, certo? Em que eles não conseguiam, o que os cientistas da NASA não conseguiam, certo? Fazer até hoje. Não conseguem certas cirurgias, não conseguiam fazer
porque eles não sabiam lidar com os fluidos, não sabiam lidar com as moléculas, né? As moléculas que formam o nosso corpo, a densidade do nosso corpo, as células, né, Elicácia? Não sabiam fazer isso. Até hoje, a ciência não consegue, por exemplo, separar as células do nosso organismo para poder retirar ali qualquer tipo de mal-estar, qualquer tipo de tumor ou inflamação. Zé Rigó conseguia fazer isso através do Dr. Fritz. Por isso que ele utilizava assim daqueles instrumentos, aparentemente sem qualquer asepsia, e nunca houve um caso de haver qualquer tipo de infecção, certo? Infecção. Tá certo? E todas essas coisas também que o povo quer encontrar explicações, né? Ele assim não sangrava também. Por isso, porque o que faz sangrar é quando ofende as células, né? Quando esses bisturis, né? Eles ofendem as células. Então, por isso que não sentia dor, não sentia nada. Não sentia nada. Certo? Então, veja só. O motivo do qual a curiosidade nos leva a querer saber de tudo isso, qual é a razão? Veja só, se você quer descobrir alguma coisa, procure se enveredar por esse caminho para você estudar. Se você quer aprender sobre, por exemplo, sobre transcomunicação, comunicação através do celular, comunicação através do rádio, certo? Comunicação através da televisão. Você tem que começar a estudar sobre o assunto. Enfiar a cabeça nisso. Agora, não fazer uma leitura aqui, uma leitura ali. Certo? Não é isso que você deve fazer. É um trabalho que vai levar décadas para a gente poder aprender a começar a conhecer qualquer coisa dessas. Tá bom? Tá certo, gente? Amanhã falaremos um pouco mais sobre a missão espiritual do Brasil, das coisas que estão acontecendo por aí, do que os espíritos têm aí para poder nos falar. Tá bom? Que todos possam ter uma boa noite, que vocês possam descansar. Vamos fazer uma prece? Vamos? Vamos fazer uma prece? Vamos fazer uma prece? Se você puder, coloca uma água aí. Né, compadre? Coloca uma água. E diante de tudo que você quiser saber, você faz uma prece. E pede aos espíritos que te ajudem e te levem para esses laboratórios que tem no mundo espiritual, que possam te ensinar a fazer tudo. Aprender sobre tudo. Inclusive as curiosidades que você tem. E isso para te trazer algum fundamento para a sua vida. Tá bom? A prece de Cáritas, que veio para nós numa noite de Natal, graças à dedicação de uma grande médium que até hoje está aí nos ajudando nessa missão sagrada. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induziu o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes.
Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar toda a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Amém. Bem, convidamos a vocês aí que são de Curitiba, em região. Neste sábado nós estaremos ali no atendimento espiritual, ali no clube, né, dos oficiais da Polícia Militar, em Curitiba. Neste sábado, né, atendimento espiritual aqui em São Paulo, capital também, na Colônia Esperança, ali em Ribeirão Preto, ali em Caxias do Sul, que em breve estaremos de volta ali, dar continuidade ao trabalho que foi iniciado, certo? No próximo sábado, dia 17, estaremos em Salvador, na Bahia de Todos os Santos, na mesma proposta de levar a mensagem dos Espíritos aos irmãos, para que possamos ter um pouco mais de paz, um pouco mais de amor ao próximo, um pouco mais de paciência, porque esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. E sempre pedimos, né, a ajuda de todos, a manutenção do canal, da casa. Quem puder ajudar, nós agradecemos, certo? É assim que dá para ir cumprindo a missão. Muito obrigado a todos, um bom descanso, uma boa noite. Fiquem com Deus.